Diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Tomem assento, queridos. Glória a Jesus. A Bíblia está falando daqui da cura de um oficial, do filho do oficial de Cafarnaum, e retratando um aspecto interessante sobre tempo, sobre fé. João faz questão de dizer que Jesus agora estava em Caná da Galileia, onde ele tinha feito o primeiro milagre, o milagre da criação, né? Onde ele cria do vinho, da água vinho, transforma a água em vinho. E é interessante que esse primeiro milagre no Caná da Galileia foi feito ao pedido de uma mãe, a própria mãe de Jesus, e o segundo a pedido de um pai. Mas só que esse pai, ele estava em Cafarnaum, uma cidade próxima a Caná. E quando ele ouve que Jesus estava ali em Caná da Galileia, ele corre para lá. Ele vai para Caná da Galileia para ter com Jesus, para que Jesus fosse até a casa dele. É interessante que quando uma verdadeira fé ela é ativada, ela causa deslocamento. Ela causa, ela faz com que a gente avance, se desloque. A fé sempre está envolvida com ação. Nunca apenas com uma mentalidade ou uma aceitação mental, mas a fé sempre vai nos levar a agir, a fazer algo. E este homem, crendo, sabendo que Jesus estava, ele sai da sua cidade e ele se desloca, diga comigo, ele se desloca até Caná da Galileia. E ali ele chama Jesus para curar o seu filho. E a Bíblia vai dizer que a Bíblia diz que quando Jesus ouve o relato deste pai, o relato era o seguinte: que o filho já estava à beira da morte. A situação da criança era tão grave, do filho dele era tão grave, que ele temia que as horas que Jesus estivesse ali, naquele lugar, naquele momento ali, o filho poderia ter morrido. Agora é interessante quando você faz paralelo com duas dessas, quando você faz o paralelo com o texto, primeiro texto do outro oficial que Jesus cura, em que o próprio oficial diz assim: olha, o senhor não precisa ir na minha casa. Primeira coisa, o oficial diz assim: o senhor não precisa ir na minha casa, porque eu estou debaixo de autoridade. Quando o senhor diz vai, quando eu digo vai, ele vai.
Eu digo para um soldado: vem, ele vem. Diz apenas uma palavra e o meu criado será curado. Existe essa cura desse servo de um outro oficial de Cafarnaum. O segundo paralelo, então, observe bem que quando Jesus ele está diante de dois oficiais, um diz assim: o senhor precisa ir na minha casa. O outro diz assim: não, o senhor não precisa ir. Jesus diz assim: eu vou lá. O outro, Jesus ficou e disse: eu não vou lá. Mas o outro paralelo também acontece com Jairo agora, também em Cafarnaum, em que Jesus se desloca, para no meio do caminho e a menina morre. E Jesus diz assim: não temas, crê somente. Eu estou trazendo esses três paralelos para iniciar aqui, para que você entenda uma coisa: Deus sempre estará no controle de todas as coisas. Não importa a circunstância, não importa o estado em que você esteja. Mas já não dá mais jeito. Está no início, está no final, já morreu. Para Jesus, não importa. Ele tem o poder, todo o poder. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você tenha recebido uma palavra de um incrédulo, ou de um enviado mesmo do inimigo, para dizer assim: rapaz, aí já não tem mais jeito, essa situação aí já não dá mais, aí já passou do tempo. Quem está me entendendo isso aqui? Porque pessoas, às vezes, você vai contar uma história, uma dificuldade, a pessoa às vezes de injetar fé, não, ela diz assim: rapaz, pelo que eu vi aí, pelo que eu conheço, pelo que isso, pelo que aquilo. Meu amigo, não importa a situação. O que é que tem de igual nessas três situações aqui? É que os três foram até Jesus. Quem está me entendendo aqui? Então, qual é o segredo? Ir até Jesus, se deslocar, ir até o mestre, colocar a situação diante. Mas pastor, eu acho que não tem mais jeito. Meu amigo, tem jeito. Para Deus sempre tem jeito. Diga comigo: para Deus sempre tem jeito. Você só precisa crer. Então este homem, ele estava tão preocupado, que ele disse assim: olha, se o senhor demorar aí, meu filho vai morrer. Eu quero que você entenda aqui que o relógio de Deus, ele é diferente do nosso. Eu até coloquei, eu não uso mais relógio, eu coloquei até um relógio hoje aqui. Eu disse assim: o relógio de Deus é diferente do nosso. Porque o nosso tempo, ele passa diferente. E é interessante que nesse texto ele fala sobre hora, fala sobre o tempo. Ele ouviu, se deslocou, Jesus libera a palavra, ele vai. Que horas foi que foi a cura? Foi 7 horas, então foi a mesma hora. Ou seja, aquilo que para o homem estava atrasado, aquilo que para o homem era algo que dependia de horas para realizar, Cristo fez com uma só palavra. Então eu não sei qual é a situação, em que nível está, às vezes, problemas, situações em que você está passando. Mas o que eu quero que você entenda é que não importa a fase, não importa se está no início, não importa se está no meio, não importa se está no final, não importa se a coisa já foi, já acabou. O importante é que você leve até Jesus e creia no poder dele. Porque o tempo para Deus passa de uma forma diferente. O tempo para Deus, aleluia, não é o nosso tempo. Então, nós precisamos ter em nosso coração a certeza de que se nós levarmos até Ele, Ele vai resolver todas as coisas. Olha para o irmão e diga assim: leva até Jesus. Então esse oficial, ele provoca Jesus, quando Jesus vai dizer que se não virdes, diga comigo, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Existem muitas
até igrejas, na verdade, né, igrejas que não creem mais em curas, que elas reduzem o evangelho apenas a pregação, apenas ao anúncio do evangelho. Mas isso não é uma verdade, porque os textos que falam de Jesus, principalmente em Isaías, eles vão ligar Jesus sempre à redenção, né? A perdão dos pecados, a nossa redenção e também a curas, a nossa cura. E isso acontece quando Jesus começa a pregar, isso acontece quando os discípulos começam a pregar. E o que é que eu quero passar para vocês? É que o evangelho pleno, nele está contido os sinais. Os sinais, as curas, as maravilhas, eles não são um acessório como algumas igrejas pregam, como alguns pregadores reformados aí pregam. Eles não são acessórios. Não é uma coisa acessória, não. Eles fazem parte da expressão do evangelho. Eles fazem parte da expressão do evangelho. Porque, irmãos, se não há sinais, existem pessoas que elas não vão crer. E esse aqui era um tipo de gente. Jesus falou: se eles não virem sinais, eles não crerão. Então, pessoas que passam por livramentos de Deus, por curas de Deus, né? Por situações que exige uma intervenção miraculosa dos céus, isso precisa acontecer no nosso meio. Isso tem que acontecer, porque isso é uma expressão do evangelho. O evangelho, disse Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas quando nós vamos observar a palavra salvação aí, é sozo. E sozo não é apenas salvação dos pecados, sozo é cura, sozo é salvação, sozo é livramento, sozo é libertação. Então a expressão do evangelho, ela não se restringe apenas à pregação do evangelho, mas ela também traz consigo os sinais, os prodígios, as curas, as maravilhas de Deus. E eu vou ser sincero, Deus conhece o coração de cada um de nós. E eu, no início da minha caminhada com Deus, a minha conversão foi uma conversão que houve uma intervenção. Eu tive uma experiência forte com Deus no meu quarto. Eu ouvi a voz de Deus, de Cristo no meu quarto. E logo nos primeiros meses, eu tive experiências com Deus. Ou seja, nós precisamos entender que o evangelho não se trata de uma filosofia de vida, irmãos. Evangelho é poder de Deus. A palavra que nós pregamos é uma palavra viva. É uma palavra que, quando ela é liberada, coisas acontecem, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que alcance aqueles que, se não virem, eles não vão crer. Quem está me entendendo aqui? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Mas você precisa entender que na minha família mesmo, um exemplo clássico, quando minha mãe passou 7 anos na cadeira de roda, muitos irmãos chegaram: se Deus levantar ela, eu vou para a igreja. Chegaram para mim e falaram. Um belo dia, Jesus simplesmente foi lá no quarto da minha mãe, tocou nas pernas dela e ela se levantou e começou a andar. Onde é que estão meus irmãos? Aqueles que falaram estão na igreja hoje, tem diáconos servindo a Deus, glorificando a Deus. Quem está me entendendo aqui? Então você precisa entender aqui que nós precisamos viver os milagres, nós precisamos viver sinais, nós precisamos viver experiências, para que todos entendam que o Deus a quem nós servimos é um Deus vivo, que age em nosso meio. Ora bem, Paulo vai dizer em 1 Coríntios que se uma pessoa, um indulto, uma pessoa que não é cristã, ela adentra na igreja,
E o pregador, quando está pregando, a Bíblia diz que Deus vai desvendar os segredos do seu coração. Ou seja, Deus vai usar o pregador para falar o que está acontecendo na vida da pessoa, para que ele creia. Quem está me entendendo isso aqui? Então não é simples uma filosofia, você chegar aqui e passar um conhecimento, isso aqui é pecado, isso aqui é santidade, aqui você faz isso. Não, é poder de Deus, é Deus se movendo toda hora, desde a hora que você tocou aqui, aleluia, pisou aqui neste lugar, Deus já está falando com você, Deus já está te envolvendo. Quem está me entendendo aqui? Você precisa compreender que este lugar não é um lugar comum, é um lugar espiritual, é um ambiente onde o poder de Deus ele é liberado. Aleluia, e o lugar onde a igreja se reúne, não importa se é em uma casa, em um condomínio, onde você se reúne, onde você ora, Deus vem e age para que o nome dele seja glorificado. Então esse é o evangelho completo, o evangelho pleno, o evangelho integral. Não é um evangelho repartido, como muitos estão aí, fatiado, como muitos estão aí pregando, que dizendo que Jesus não cura mais. Sabe, tem gente que prega, e aí eles se substituem isso, aleluia, com um psicologismo, ensinando as pessoas a uma aceitação do problema, porque eles não têm poder, porque eles não creem no poder de Deus, para que Deus vá e haja. Não existe, irmão, temos que ter canais de Deus. Quem cura é Jesus, quem transforma é Jesus, quem abre a porta é Jesus, quem liberta é Jesus, mas nós somos os canais para que este poder flua aqui nesta terra. Você não tem poder para curar ninguém, nós não temos poder para curar ninguém, mas Deus precisa de canais. Aleluia, Deus precisa de agentes. Então quando Jesus chega, ele diz assim, está vendo aí? Se não virem sinais, não vão crer. Então talvez você está aí pregando, como eu preguei quantos anos lá em casa, quantos anos, né? Mas no dia que Deus se moveu na terra, no dia que Deus pisou lá na minha casa, no dia que Deus, sabe, trouxe um milagre, a família toda mudou, tudo mudou. Até os que não vão para a igreja, frequentam a igreja de vez em quando, aparecem lá, tal, oram, tem Bíblia. Os que não vão para a igreja oram, tem Bíblia, são tementes porque eles sabem, eles viram o poder de Deus. Quem está me entendendo aqui? Então às vezes você está aí pregando o evangelho para os seus parentes, pregando o evangelho para isso, pregando o evangelho. Irmãos, busque a Deus para que Deus se manifeste na sua vida. Busque a Deus para que Deus faça sinais na tua vida. Busque a Deus para que quando eles tenham acesso ao que Deus está fazendo, não tenha dúvidas nenhuma na vida deles de que Deus agiu, de que foi Deus quem fez, e a fé vai brotar no coração deles. Aleluia. Porque às vezes a gente prega. Começa a dizer assim, Deus, eu preciso ser eu preciso ser um alvo de milagres. Eu preciso que o Senhor mostre a tua glória na minha vida. É por isso que Deus nos empurra para desafios, sabe? É por isso que a gente às vezes está quieto aqui no nosso canto, no nosso lugar quieto. Deus diz assim, não, sai daí, você agora vai, saia, pede demissão, abre uma empresa. E você, mas eu estou bem aqui, está tudo legal, meu cafezinho todo dia garantido. Senhor, Deus disse, não, agora vai ser diferente. Por quê? Porque Deus está te usando para pregar o evangelho. A tua vida é uma carta aberta. Quem está me entendendo aqui? A tua vida, meu irmão, é uma carta aberta, é um livro aberto. Aleluia, você está pregando o evangelho com a tua fé, com o teu deslocamento. Aquele café garantido, tudo certinho, né? O horário batido, tudo. E às vezes Deus diz assim, caiu aí, estou te chamando para algo aqui. Quem está me entendendo? E às vezes é o inverso, né? O que eu estou dizendo é que quando Deus te desloca, quando Deus te tira da zona de conforto, por que Deus faz isso? Você já parou para pensar? Por que Deus faz isso? Porque Deus quer te usar para alcançar vidas pelo teu testemunho. O testemunho tem um poder terrível, irmãos. Não subestime o poder do teu testemunho.
Por isso que eu fico, às vezes as pessoas recebem coisas em Deus, as pessoas não postam, não contam, fico ali. Irmão, vocês têm que glorificar a Deus com os testemunhos. Posta tanta coisa nessa rede social aí, mas não para contar o testemunho. Eu quero contar aqui algo que Deus fez na minha vida. E conta em detalhes e posta lá no Rios. Pronto, deixa lá. Aquilo ali está no mundo, está disponível para o mundo todo. O Espírito Santo vai pegar aquilo ali e jogar no celular de alguém que está ali, ó, desesperado. Quem está me entendendo aqui? Ele vai mudar o algoritmo e vai chegar naquela pessoa que ele quer que chegue, aquele testemunho. E aí, meu irmão, as pessoas estarão sendo salvas, estarão sendo fortalecidas. Quem está aqui? Deus estará levantando pessoas pelo teu testemunho. E o que é testemunho se não milagres? E o que é testemunho se não uma ação direta de Deus? E o que é testemunho se não curas? Quem me entende aqui? Então, quando você vive esses milagres, você vive essas ações de Deus, ninguém vai chegar para você e vai dizer assim: isso aqui não, Jesus não cura mais não. Sai, incrédulo. Não, é porque era para o tempo passado, era para a época dos apóstolos. Irmãos, eu fui há 2 anos atrás numa reunião com Randy Clark, tantos milagres, tanta gente sendo curada. Eu fiquei ali maravilhado, porque eu creio no poder de Deus. Já fui, a minha família foi alvo disso. Mas é bom você estar no meio desses lugares onde Deus está, onde aleijado está começando a andar, onde pessoas recuperando a visão, recuperando a audição. Deus é um Deus de milagres. Deus continua fazendo milagres. Deus continua abrindo portas onde não há portas. Deus continua levando pessoas a lugares, irmãos, inimagináveis. Eu estou aqui hoje para ativar a tua fé. Eu estou aqui hoje para que você entenda. Não se acomode, aleluia, com estatísticas. Não se acomode com a média. Não se acomode com o que acontece ao teu redor. Creia no que está escrito. Creia num Deus de milagres, num Deus de cura, num Deus de prodígios, de maravilhas. Aí você rompe. Aí as pessoas dizem: meu Deus, aconteceu isso com fulano e tal. Mas como? Porque ele creu. Então este homem crê tanto que ele se desloca. E é interessante que ele quer ensinar Jesus a curar, né? Ele diz: o senhor tem que ir lá na minha casa. O senhor precisa ir lá. Porque se o senhor não for lá, o meu filho vai morrer. Versículo 49: desce, Senhor, desce, antes que meu filho morra. É a questão aqui de tempo. Só que este homem, ele não sabia que a palavra, que o evangelho não é apenas uma filosofia, é uma palavra viva. Diga comigo: o evangelho é palavra viva, é palavra que se move, é palavra que realiza, é a palavra que muda situações. Eu sei que muitas pessoas infelizmente receberam um evangelho fatiado. Pastor, o que evangelho é esse fatiado? É o evangelho que coloca tudo no futuro. Não, quando Jesus voltar eu vou morar, eu vou morar bem, eu vou ter uma casa com paz. Quando Jesus, nos 1000 anos, não, mas eu estou salvo, eu vou passar essa peleja aqui, vou passar a vida toda numa guerra terrível, vivendo uma vida miserável, mas eu estou salvo. Existe esse evangelho que se prega aí. Mas Jesus disse assim: olha, eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai vai enviar um Consolador. O Pai vai enviar o Espírito. E vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Agora eu pergunto: quais foram as obras que Jesus fez? Salvação, cura, milagres, intervenção. Obras maiores. Por que maiores? Porque tinha que alcançar o mundo todo. Então eu quero que você entenda aqui que eu sei como é que isso acontece. Você às vezes anda com pessoas que não têm fé. E incredulidade contamina. Fé também contamina. E a gente começa a aceitar o problema. A gente começa a aceitar a situação.
a gente começa a achar que não tem mais jeito aquilo ali. E eu vou te falar, é uma mentira do diabo. O diabo mente para você. O diabo diz, você está vendo aí, já foi, não tem mais jeito, não tem mais solução. É mentira. Este menino estava quase morto. E o pai sabia que faltava horas. O tempo dele era de horas, não duraria um dia. E ele foi até Jesus. Ele foi porque ele creu. Então, se alguém chegar para você a partir de hoje, para te dizer assim, aí já era, repreenda. Em nome de Jesus. Não aceita esse tipo. Irmãos, Deus é aquele que dá a última palavra. Quem me entende aqui? E a gente fica aceitando estatística, fica se alimentando com tanta coisa ruim. Essa internet aí é tanto lixo, sabe? Tanto lixo. E você se alimentando disso, meu irmão, você com aquilo que você se alimenta. Quando você chega no médico, vai fazer, seu colesterol está alto, seu não sei o que lá, é comendo muita farinha, muita coisa, muito carboidrato. O médico diz assim, tira a farinha. Né? O médico diz, tira, porque você está se alimentando, seu colesterol está lá em cima. E nós, a gente passa o dia se alimentando de um bocado de coisa. E para ler a Bíblia, não, é 1 minuto assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz nada, amém, lê a Bíblia, pronto. Não é ler, é meditar. É deixar a palavra entrar. É colocar um louvor. Quem está me entendendo? Vai louvando, e isso vai entrando, isso vai fazendo parte do seu imaginário, isso vai entrando, isso vai criando um ambiente dentro de você. Quem está me entendendo aqui? Um ambiente de fé, um ambiente propício para Deus falar contigo. Não, a gente se enche de tanta coisa durante a semana. Aí às vezes chega aqui na igreja carregado, sabe? Carregado. Aí é um trabalho, né? Porque tem que tirar o lixo todo para poder se conectar. Um trabalho para se conectar. Porque ele está carregado de coisas. De vídeo, de coisas. E esse negócio é tanta gente que mandando um bocado de vídeo engraçado. Irmãos. Ai meu Deus, não vou falar isso. Cuidado com esse negócio. Eu já falei sobre isso. É a idiotização da população. Pare de ficar vendo toda hora vídeo de coisas engraçadas. Isso atrapalha a parte intelectual do seu cérebro. Dá para ver de vez em quando. Eu parei de seguir vários. Quando eu percebi, disse, não, isso aqui está errado. Isso aqui não está legal. Porque vai ativar só a parte lúdica, né? Aquela coisa. E a parte intelectual não ativa. Veja, assista documentários. Assista filmes complexos, que fazem você pensar, rapaz, como foi que esse cara fez? Então nós estamos às vezes nos alimentando de coisas que tiram de nós a expectativa do agir de Deus. Quem está me entendendo aqui? Tira de nós essa expectativa. Não, Deus não vai fazer. Acontece uma coisa errada, você se liga logo com os céus. Senhor, o que é isso aqui? Não, acontece uma coisa errada, não. Vai procurar, vai ligar para fulano, quando a pessoa está conectada com Deus, quando acontece alguma coisa, algum desafio, alguma encrenca, ele se conecta logo com Deus, porque ele está se alimentando de Deus, ele está se alimentando da palavra, ele está se alimentando de louvores. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. E aí os milagres ficam fáceis para Deus fazer, porque você já está pronto para receber o milagre. Então aquele homem, ele já sabia. Ele sabia do que Jesus tinha feito em Caná. Ele sabia da fama de Jesus. Ele estava pronto para receber. Ele disse assim, eu vou lá. Saiu, se for de uma cidade para outra. Mesmo sabendo que o filho tinha poucas horas de vida. Mas ele disse, eu vou lá. Por que ele creu? Porque ele saiu de uma cidade, não, eu vou aceitar isso aqui, é meu filho, tal. Oh, Deus tem misericórdia, me sustenta com essa perda, e que não sei o que lá, e bebê. Não. Ele estava pronto, ele disse, não, eu vou lá. Jesus vai vir aqui, e meu filho vai ser curado. Isso é certeza, isso é fé. Mas para você ter isso de forma automática, sem estar em um culto, quem está me entendendo aqui? Quem entendeu isso aqui? Sem estar em um congresso, é fácil você crer em um congresso, um grande pregador usado por Deus, receba aí, você recebe ali. Eu quero ver no dia a dia, você está sozinho ali, o problema batendo na sua porta, não tem ninguém, mas se você estiver cheio de Deus, quem entende aqui?
se você estiver se alimentando do alimento espiritual, isso vai ser despertado pelo próprio Espírito em você. O Espírito vai despertar isso em você, vai dizer assim: meu filho, eu estou aqui, meu filho, creia, eu vou fazer. Quem entende isso aqui, irmão? Quem entende isso aqui? Esse pai, eu estava olhando, ele sai de uma cidade para outra, ele deixa o filho em casa, porque o de Cafarnaum, o outro, era na mesma cidade. Jairo era na mesma cidade. Aqui Jesus está em Caná da Galileia. Eu não peguei a distância de uma para outra. Ele deixa o filho em uma outra cidade, e ele vai, porque ele crê, irmãos. Ele vai, e eu vou te falar, porque no momento que você, isso aqui é muito forte, no momento que você se desloca, em fé, o seu tempo se alinha com o tempo de Deus. Quem entendeu aqui? O seu relógio se alinha com o relógio de Deus. Enquanto você não está crendo, enquanto você está no natural, é o seu tempo. Aí você tem a sensação de que está, isso, a sensação. Mas na hora que ele se desloca, que ele larga o filho doente e ele vai até Jesus, ali o relógio dele já mudou. A contagem de tempo já é outra. Deus já tomou o tempo dele para ele. Quem está me entendendo aqui? Deus disse: agora o teu tempo é meu, aleluia. Porque ele não estava na presença ainda, mas ele estava debaixo de fé, aleluia. Então deixa eu te falar, quando Deus te der uma palavra e você está se deslocando, não tem nada atrasado, aleluia, não tem nada atrasado. Você já se deslocou. Quando você recebeu a palavra, você agiu. Tudo está no tempo de Deus. Tudo está no tempo. Agora, se Deus fala e você fica, quem entendeu aqui? Parado, aí é outra coisa. Mas este homem, quando ele recebeu a fé, ele disse: não, Jesus está em Caná? Tá, eu vou lá. Ali, o relógio da doença lá do filho para. O relógio do problema, diga comigo, o relógio do problema é interrompido ali. A doença estava se degradando, a saúde estava se degradando. Quando ele se desloca em Deus, irmãos, Deus já tomou conta de tudo ali. Quem entendeu isso aqui? Deus já tomou, o tempo agora já é de Deus. Por isso que quando ele chega na presença de Cristo, Jesus disse: Jesus não vai. Por isso que Jesus, quando está com Jairo ali, ele diz assim: não temas, crê somente. Por quê? Porque Jairo já tinha se deslocado. O outro capitão também já tinha se deslocado. Então, quando você se desloca em fé, o teu tempo agora pertence a Deus. Deus para o relógio do teu problema. Quem recebe esta palavra aqui? Agora tudo está com Deus. Deus está controlando o tempo. É como um juiz de futebol, né? Para o tempo, volta o tempo. De vôlei, né? De vôlei é assim, né? Para o tempo, volta o tempo. É assim que acontece. Ou de xadrez também é assim, né? É assim que acontece. Deus vai interrompendo. Isso aqui para, agora continua. Isso aqui para, agora continua. Por quê? Porque você entendeu, você se deslocou. Então deixa eu te falar, você que chegou aqui com a sensação de que existem coisas atrasadas na sua vida, a sensação de que você perdeu tempo, deixa eu te falar, se você está se deslocando em fé, Deus parou o tempo do problema, da conquista. Quem está me entendendo aqui? Se você entende esse mistério aqui, Deus para, aqui o tempo parou. E a Bíblia diz que quando Jesus libera esta palavra, ele diz assim, é interessante que Jesus nem conversa muito com o cidadão, né? Desce antes que meu filho morra. Vai, o teu filho vive. Eu não sei se você já recebeu comandos de Deus assim. Eu já recebi alguns. Não muitos, mas alguns que mudaram minha vida. De saia, fique e tal. Eu já recebi comandos assim. Eu não sei se você já recebeu. Mas quando você recebe um comando desse, quando o Espírito Santo brada dentro de você,
dizendo assim: faça, não faça, fique, vá, se mova. Irmãos, isso é muito forte. Quem já viveu isso? E se você ainda não viveu, você vai viver isso um dia, porque isso faz parte da experiência do cristão. A voz de Deus, você recebeu um comando do céu. Quando você faz isso, quando você recebe isso, Deus está dizendo assim: eu já estou lá. Ah, que você não entendeu não, amor. Eu tenho certeza que você não entendeu. O homem disse o quê? Senhor, desce, venha comigo, para que o meu filho não morra. Jesus disse: vai, o teu filho vive. O que é que ele está dizendo assim? Eu já estou lá. Eu estou na sua frente. O teu filho vive. Porque o poder de Deus foi antes. Quem está me entendendo aqui? O poder de Deus chegou lá. Então quando Deus disse assim: meu filho, vai, Ele está dizendo assim: eu já fui, já estou lá, já preparei o ambiente, já preparei o cenário, está tudo pronto. Agora você tem que ir, você tem que se deslocar em fé. Então eu recebi algumas palavras dessas durante a minha vida, que eram, eu estou falando de coisas sérias, como essa aqui, de deixar um filho em uma cidade, ir para outra cidade, podendo o filho morrer e ele não se despedir. É 30, 40 quilômetros, né, de distância. Imagine você, ele poderia no meio do caminho, como aconteceu com Lázaro, morrer. Mas mesmo com Lázaro, Jesus foi lá e ressuscitou. Como disse Davi: os meus tempos, Senhor, estão em tuas mãos. Diga comigo, fala como Davi, diga assim: os meus tempos estão em tuas mãos. Então eu quero que você receba esta palavra aqui, para que Deus acalme o teu coração. Você vai sair daqui hoje em paz. Você vai sair daqui hoje pleno, dizendo: Deus está comigo. Eu estou me deslocando em fé. E se você por acaso não está se deslocando em fé, você vai fazer isso hoje. Se você já ouviu a palavra, já ouviu a voz, Deus está te dando paz hoje, porque Ele está dizendo assim: eu já estou no controle desta situação. Então esse vai e volta, ele obedece. É interessante isso, né? Que ele tinha certeza que Jesus tinha que ir na casa dele. Mas quando, rapaz, crente é crente, irmão. Quando você crê, você obedece. Quem entendeu isso aí? Quando você crê, você não questiona a ordem do mestre. Você não diz: não, Senhor, não teve nada, não teve mais, não teve nada. Ele simplesmente ouviu a palavra, se submeteu à voz, com o filho doente lá, irmão. Eu quero que você entenda a situação do menino, que ele está gravíssimo. E ele volta mais 40 quilômetros, andando, ou de carro, era oficial, com certeza era de cavalo. Volta mais 40 minutos, 40 quilômetros, para ver o filho. E quando ele chega lá, ele entende que Jesus tinha chegado primeiro, por causa da fé. Então não questione os comandos de Deus. O Espírito Santo, ele fala aos nossos corações. O Espírito Santo, ele nos dá comando. Mas tem muitos de nós que a gente faz de conta que não está ouvindo. Porque às vezes aquilo que Deus está mandando você fazer, e é claro que o Espírito Santo nunca vai mandar você fazer algo que não está, que vai de encontro à palavra, a Bíblia. E muitos, às vezes, e eu já encerro, faz de conta que não está ouvindo a voz de Deus. Eu já fiz isso uma vez. Eu já fiz isso uma vez. Uma vez eu era líder dos jovens,
E toda sexta-feira, todo sábado, a galera ia todo mundo lá para casa. Eu morava sozinho, meu pai tinha feito uma casa aqui em Salvador, meus irmãos tudo casaram, eu não tinha casado, então a casa ficava para mim. E aí 15, às vezes 20 jovens lá dentro de casa, orando. Não estava fazendo, estava orando. A gente ia para orar, para falar da Bíblia, dos testemunhos, dos mistérios, né? E era uma festa. Aí o Espírito Santo dizia assim: olha, eu preciso, meu filho, que você se afaste dos jovens agora, eu preciso falar com você. E eu nada, não que nada. E aí todo fim de semana, jovem, pizzaria e tal, e sobe e desce. Todo mundo ia dormir lá em casa. Aí acordava sábado de manhã, era café para todo mundo, era aquela festa, né? Era uma festa. Aí um dia eu estava saindo do trabalho, uma sexta-feira. Quando eu estava indo, o meu chefe grita o meu nome: Nilson. Aí eu, diga, ele disse: você pode ir para São Paulo segunda-feira fazer um curso? Eu nunca tinha saído do estado, nunca tinha viajado de avião, 20 anos, 22 anos. Eu disse: não, posso. Não, é um curso de tantos dias, tal. Irmãos, quando eu peguei aquele avião e que eu cheguei no hotel lá em São Paulo, todo alegre, eu tinha aquela mania de ficar abrindo Bíblia, né? Aí eu disse: Deus, fale comigo, Senhor, todo alegre, né? Estou aqui, aquela experiência, aquela coisa toda. Eu tinha ido para um programa de treinamento, né? de um equipamento que tinha vindo da França, tal, aquela coisa toda. E no Brasil eu fui um dos escolhidos para ir para lá. E aí eu alegre ali, né? Poxa, foi uma experiência muito, muito boa, né? E aí quando eu abri a Bíblia, meu irmão, caiu lá no Salmo, prova, aquele Salmo. E aí eu brinquei, eu disse: Deus, é prova, sorrindo. Até hoje eu peço perdão a Deus por causa desse sorriso. Mas Deus me botou numa prova que eu não tenho tempo para contar. E Deus disse assim: eu te trouxe aqui para te tratar. Eu disse para você se afastar. Agora eu te tirei do meio dos teus. Agora você está sozinho aqui, como eu queria. Quem está me entendendo aqui? Foi 3 meses e quase eu não volto para cá. Quando eu estava lá, a unidade onde eu trabalhava aqui fechou. 90% dos meus colegas foram demitidos. E Deus chegou para mim e disse assim: você não é nada, está vendo? A sua vida está na minha mão, você vai agora para onde eu quiser. Eu podia ir para Minas, trabalhar numa nova fábrica que estava instalando, podia ficar em Campinas, e eu fiquei ali. Deus dizendo assim: está vendo o que eu faço com você? Você não é nada para mim. Eu sou, você não, eu sou. Você não tem, eu tenho. Então quando Deus disse: vai, meu irmão, vá. Quando Deus disse: faça, faça. E quando eu voltei dali, foi o período espiritual que eu mais sofri, espiritualmente. Deus me provou muito a minha fé. Chorava, rapaz, era luta. Eu não gosto nem de lembrar. E Deus que fez. E Deus disse assim: eu vou te tratar. 3 meses, e quase eu não volto. Porque Deus disse assim: vai, e eu não fui. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Algumas pessoas já baixaram a mão e disseram: não quero ouvir. Esse negócio de voz de Deus não dá certo não. Aí quando eu voltei para assumir o lugar de uma pessoa que não foi demitida. Deus tirou a pessoa para eu entrar no lugar. Deus disse assim: você vai voltar. Depois de 3 meses, você vai voltar. E Deus disse: você vai voltar. No dia que eu orei, foi o dia que eu mais orei na minha vida. 6 horas de oração, por causa da angústia. De manhã, comecei a orar às 10 da noite.
Não, 11 da noite, fui parar de orar às 5 horas da manhã. E 5 horas da manhã, eu orando, eu vi um anjo entrar no quarto do hotel. Eu vi um anjo entrar no quarto do hotel, com um pacote branco na mão. Eu comecei a chorar. Isso no quarto de hotel, pense. Eu morava no hotel, né? Morei 3 meses em hotel. E aí o anjo chegava e se virou para mim e entregou um pacote. Aí Deus disse assim: esse que eu te dou agora, a tua vitória. A vitória era o retorno para os parentes, para a família, para os pais. Quem está me entendendo aqui? Então eu quero que você entenda que este homem não questionou nada. Eu queria ser como ele naquela época. Jesus disse vai, e ele não falou uma palavrinha sequer, irmão. Nenhuma expressão. Ele simplesmente obedeceu. E quando chegou lá, a vitória estava concretizada para a glória de Deus. Porque ele não precisava de palavras, ele precisava que Deus resolvesse o problema dele. Ele tinha fé suficiente. E o comando foi dado. E quando eu olho, é tão seco, né? João, que gosta às vezes de escrever, que escreveu a questão de Lázaro, bem, é tão seco, mas Jesus foi lá e disse: vai, o teu filho vive. E sem questionar, sem falar nada, ele simplesmente deu meia volta e voltou. Deus quer te levar a este lugar do milagre. Fique de pé nessa manhã. Deus quer te levar nesse lugar do milagre. Uma fé confiante, irmãos, que foi a fé que deslocou ele até Jesus, se tornou em uma fé contagiante. Porque quando ele volta, a Bíblia diz que toda a sua casa creu em Cristo Jesus. Por causa de um milagre, a casa toda creu. Quem está me entendendo aqui? Jesus está mandando eu falar. Oh, meu Deus do céu. Com todo o testemunho aqui forte. Eu estava pregando em uma igreja, a igreja onde eu fui ordenado a pastor. Um dia de domingo à noite, no meio da pregação, uma família invade o culto. Um dos filhos endemoniado, carregado por 3 pessoas, totalmente endemoniado. E eles chegaram, interromperam a pregação, uma bagunça, você não tem noção não. Pense em alguém chegar aqui com um bocado de gente e jogar um endemoniado assim na sua frente. Isso é lá acontecendo na igreja Rio Jordão, a igreja onde eu nasci, né? Entenda aqui, você não tem a noção, a imagem minha. E eles chegaram para mim e disseram assim: olha, eu preciso que o senhor repreenda aqui, eu preciso que o senhor liberte meu filho. Porque já tiveram outros crentes lá que foram lá em casa e o demônio não saiu, ele está aqui. Quem está me entendendo aqui? Naquele dia, eu fui lá, repreendi o demônio em nome de Jesus. O demônio saiu pela autoridade do nome de Jesus. O nome do Senhor foi glorificado. E toda a família aceitou a Jesus ali, no culto. Toda a família. Aí eu pergunto, se eles não vissem sinais, eles iam crer? Eles viram o poder de Deus ali. Então você precisa saber o que é que Deus está chamando você. Vá buscar a Deus. Diga: Deus, eu quero ser esse alvo de milagres, esse alvo de testemunhos, para que o meu testemunho fale ao coração daqueles que estão à minha volta. Porque quando este homem voltou, toda a família se converteu. Ele contou a experiência. Ele disse: que hora foi? 7 horas. Meu Deus! Foi a hora que ele liberou a palavra. Foi a hora que ele disse que meu filho vivia. Deus está te chamando para este momento, esse lugar de experiência, de testemunho. Não queira ter uma vida chata. O que é uma vida chata? Uma vida cristã chata? É alguém chegar para você e me diga aí quais são os mistérios, as experiências. Não tenho muita coisa para contar. Que vida chata. É uma vida chata. Não tem nada para contar. Se Deus nunca fez nada na sua vida, não? Não, Deus está te chamando para você ter uma vida vibrante, uma fé vibrante.
E aí conte alguma coisa de Deus aí. Sente aí, meu filho, tem tempo? Senta que lá vem história. Senta que lá vem, aleluia, testemunho. Quem me entende aqui? Deus quer se aproximar de você.